Com a gente. Boa noite, pessoal. Tudo jóia com vocês? Então, muito bom revê-los aí mais uma vez. Antes de discutir a aula de hoje, eu informo para vocês que a aula da semana passada já está lá no portal, tá? E essa aula de hoje, então, ela é a complementação daquela aula. Naquela aula a gente discute sobre os fatos, então, que nós colocamos numa peça processual. Hoje a gente vê os requisitos da inicial. Na semana que vem, se Deus quiser, quando nós estivermos juntos, nós podemos discutir sobre competência. Eu estava aguardando, porque essa aula ela é mais interessante fazer presencial com vocês, joia? Então, gente, para a gente não ir perdendo tempo, hoje nós vamos trabalhar com o artigo 319 do CPC, joia? O artigo 318, antes do artigo 319, ele vem dizendo, então, o chamado processo comum ou ordinário. Ou seja, todo processo judicial que não tiver procedimento próprio, ele segue, então, essas regras do artigo 319. Só isso? Não. Ele ainda diz que nas execuções também aplica-se o artigo 319. Então, esses artigos e esses incisos que nós vamos discutir hoje, eles se aplicam a quase todas as iniciais na seara civil, joia? Lembrando, então, que nos outros campos do direito também existem requisitos próprios, beleza? Então, logo no artigo 319, no caput, ele já traz assim, ó, a petição inicial indicará. E olha o que diz o inciso 1. No inciso 1, ele vem dizendo, ó, o juízo a que é dirigido. Vamos lá, dar uma atenção a esse inciso. Observe que no CPC de 73, no artigo 282, o texto dizia o juiz ou tribunal a quem é dirigida. O que consiste essa alteração da inclusão desse o? A inclusão desse o, ela não foi colocada de uma forma tão simples. Por trás desse o, trouxe toda a alteração do endereçamento de uma petição. Até o Código de 73, nós endereçamos, então, a peça à pessoa do juiz, enquanto no CPC de 2015, esta ideia da pessoalidade no envio da petição para o juiz, ela foi alterada com a inclusão do O. Joia? Deixa eu aceitando o pessoal chegando. Então, no que consiste o juízo? O juízo compreende todas aquelas pessoas físicas de uma secretaria. Até mesmo o estagiário faz parte do juízo, joia? E ainda aquele ser divino denominado juiz, beleza? Então, o juízo, ele compreende todo aquele complexo de uma secretaria e não mais a pessoa do juiz. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir da nossa próxima aula, a gente já aprende as regras de competência. A competência quanto à matéria, competência quanto ao território, quanto à pessoa, competência hierárquica, vertical, horizontal e assim por diante. Joia? Então, a partir da próxima aula, é fundamental saber como é que nós endereçamos uma peça, para que não ocorra o risco da chamada incompetência, seja ela relativa ou absoluta. Joia? Já no inciso 2, nós temos o que nós denominamos de qualificação das partes. Joia? Começando, então, com o nome e os prenomes, joia? O estado civil da pessoa, e aí, para isso, tem algumas observações. Olha o que diz o texto da lei. Os nomes, os prenomes e o estado civil. E olha que legal, vírgula, a existência de união estável. Por que ocorre, então, essa vírgula e não se coloca apenas, então, somente o estado civil? Porque daqui a uns dias, quando vocês estiverem estudando direito de família, vocês vão aprender, então, quais são os estados civis da pessoa, joia? Lembrando que nós temos aí o solteiro, o casado, o viúvo, o separado judicialmente e o divorciado, joia? A pessoa que vive em união estável, ela não altera o seu estado civil. E aí, diante das decisões do STF, que colocaram no mesmo patamar a união estável e o casamento, foi-se necessário, então, a inclusão da união estável nas peças. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa solteira em união estável. Eu posso ter uma pessoa viúva
em união estável, joia? Pessoal, não posso ter uma pessoa casada em união estável, senão eu tenho concubinato, joia? Então, a primeira regra é essa, o estado civil, a união estável não altera o estado civil da pessoa. E dada a importância, então, da decisão do STF, da equiparação da união estável ao casamento, a alteração, então, do texto da lei, trazendo a necessidade da informação da existência da união estável, joia? A profissão, o número de inscrição no CPF. Olha que bacana. O Brasil ele tem seguido a máxima do direito europeu e ainda do direito norte-americano, do chamado documento único ou documento federal. O que isso quer dizer? Até o CPC de 73, nós utilizávamos também o número da carteira de identidade. Esse número de carteira de identidade, então, ele foi excluído da qualificação da parte. Obviamente que quanto mais informações você trouxer na sua petição, melhor será para identificar e localizar a parte. Mas, como requisito que nós estamos vendo, o número de identidade não é mais obrigatório, porque cada estado eu tenho um controle único. O que isso quer dizer? Eu posso ter o número 11.000 aqui no Mato Grosso e ser do João. E na hora que eu pego o número 11.000 em São Paulo, ser da Maria. Já o CPF, ele é um documento único, um documento federal. Então, a ideia do direito processual é que nós tenhamos um único número de documento, joia? Como o seguro social nos Estados Unidos, o número de identificação em alguns países europeus. Esta é a ideia, então, de inclusão para a pessoa física. E olha que bacana, para a pessoa jurídica, o CNPJ. Observe que não está escrito aqui a inscrição estadual. Assim como a identidade é uma inscrição de nível estadual, a inscrição estadual da empresa também. Então, não é necessário para a empresa, beleza? O domicílio e a residência do autor e do réu. Observa que ele não coloca todos aqueles dados de cima do réu. Ele coloca que eu preciso do domicílio e residência do autor e réu. Lembrando que a gente vai ver já ali, um pouquinho mais para frente, que esse endereço do réu é aquele necessário para se fazer a citação da parte. Se eu colocar lá que eu estou promovendo uma ação contra o João, da padaria Pão Quentinho, da Avenida das Itaúbas, da padaria Pão Quentinho da Avenida Itaúbas, e o oficial de justiça conseguir localizá-lo, isso basta como qualificação do réu, porque a responsabilidade de qualificar a parte é da própria parte ou de seu procurador. Joia? E olha que interessante, há também a necessidade de informação do endereço eletrônico. Então, o CPC ele vem equiparando a lei dos procedimentos eletrônicos, trazendo o chamado cadastro de endereço eletrônico. O CPC, quando ele entrou em vigor, ele deu um prazo, então, para as pessoas jurídicas, excluído, então, o MEI, para que fosse feito um cadastro único ao Tribunal de Justiça com endereço eletrônico. Joia? E só que a grande problemática que não trouxe uma punição para as pessoas jurídicas que não fizessem o cadastro. Então, grande parte nós não temos, beleza? Já no inciso 3, nós temos lá o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. O fato, de uma forma bem assim, exaustivazinha, está no vídeo, então, que eu mandei para vocês da nossa aula passada, está lá no portal, tá? Explicando o que são os fatos, como ele é feito, o que deve constar e o que não deve constar como fato, quais são as informações pertinentes e assim por diante. Então, depois vocês olham esse vídeo, assistem ele direitinho, que está explicando. E o fundamento jurídico do pedido? Olha, o fundamento jurídico do pedido não é o artigo da lei. Olha só que confusão que as pessoas fazem. O artigo da lei, ele é a lei fria. Eu tenho que demonstrar que o meu fato tem proteção jurídica. Sabe por quê? Tem aquela máxima, que inclusive ela cai em desuso daqui a uns dias, quando vocês estiverem na prática, que me dê os fatos que lhe dou o direito, né? Se você propõe uma inicial sem nenhuma fundamentação jurídica, eu digo sem mencionar letra de lei, doutrina, jurisprudência, etc., eu vou dificultar demais o contraditório do réu. Então, ele vai poder alegar um cerceamento de defesa. Porque como é que ele vai se defender de alguém se ele não sabe o que essa pessoa está utilizando de fundamento jurídico? Mas, como regra, fundamento jurídico não é letra de lei. É você demonstrar que o seu fato tem proteção jurídica.
Joia? Já no inciso 5, olha o que ele diz. O valor da causa. A toda causa é atribuído um valor. Joia? Isso está lá no artigo 292 do CPC. Ele diz, então, que toda demanda cível tem que ter valor de causa, por mais que essa ação não busque um ganho financeiro. Exemplo, uma ação de retificação de registro civil, ela não traz nenhum tipo de benefício financeiro ao autor, mas ela tem que ter valor de causa. Então, nestas demandas, quando o valor é inestimável, nós colocamos como padrão, no mínimo, um salário mínimo, ok? Nós temos ainda as chamadas ações cumulativas, ou seja, quando eu peço dano moral e dano material. Neste caso, eu somo os valores para chegar ao valor da causa. A exemplo, nós temos também nas ações de alimentos. Está lá no 2923, que diz que nas ações de alimentos o valor da causa corresponde a 12 vezes o valor que você está pedindo. Então, se você está pedindo R$300 de alimentos, o valor da causa vai corresponder a 12 vezes esse valor. São as chamadas prestações periódicas. Isso se aplica também nas ações de aluguéis. Joia? Já no inciso 6º, olha que bacana, ele diz lá, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Existem vários tipos de provas, que vocês vão aprender um pouco mais para frente em processo civil, mas vocês vão ver que existem provas que já se encontram em poder do autor. Exemplo, a nota fiscal da compra de um produto que está com defeito. Esta nota fiscal já se encontra em poder, então ele já junta a petição quando ele ingressa. Assim funciona para documentos pessoais, certidão de casamento, de óbito e assim por diante. Joia? Ou ainda, as provas que eu pretendo produzir. A exemplo, eu posso colocar a oitiva de testemunha, a intimação, então, de algum órgão para poder prestar algum esclarecimento e assim por diante. Joia? Agora, chama muito a atenção o que diz o inciso 7 do 319. Lembra quando nós vimos as chamadas formas autocompositivas de solução de conflitos? Que nós aprendemos sobre a conciliação, a negociação, a mediação e a arbitragem? Lembra quando nós vimos sobre essas formas autocompositivas? O que o CPC fez? O CPC, buscando então a solução pacífica dos conflitos, inverteu a ordem processual. Primeira coisa, porque no CPC de 73, o autor, então, propunha a ação inicial, o réu ele era citado para se defender, então o autor apresentava a impugnação à contestação, para só então o magistrado designar uma audiência de conciliação. O que isso ocasionava? Menos de 5% de acordos em audiência de conciliação. Uma vez que o autor, quando ingressa judicialmente, ele já está com ódio no coração. E aí você imagina o réu, que não estava propriamente dito esperando uma demanda, recebendo essa inicial então do autor. Se ele não estava se armado, ele se arma. Então, como é que eu vou chegar numa audiência de conciliação depois disso, falar, façam um acordo, apertem as mãos, dêem um abraço, etc. Então, não vai funcionar. Então, o que o CPC fez? Alterou a ordem do processo. Então, eu apresento a minha inicial, distribuí a minha inicial, ela preencheu os requisitos, então, do 319, mais os requisitos extrínsecos. O juiz, então, vai observar a opção do autor quanto à realização da audiência de conciliação. Ou seja, se o autor falar que quer, o réu, então, será citado para comparecer sob pena de multa de 2% sobre o valor da causa. Se o autor falar que não deseja a audiência, neste caso, o réu será intimado para informar seu interesse na realização da audiência. E se o réu quiser, neste caso, o autor, então, será intimado a comparecer sob pena de multa de até 2% sobre o valor da causa. Agora, só não vai existir a audiência de conciliação se o autor na petição inicial disser que não quer e o réu na petição de manifestação também disser que não quer. Joia? Ou ainda, como precedente do STJ, no caso do silêncio do autor, ou seja,
Se o autor nada falar sobre a audiência, vai ter audiência, beleza? Porque ele não se opôs à realização. Agora, olha que bacana o que diz o parágrafo 1º. Diz assim, ó, caso não disponha das informações previstas no inciso 2, o inciso 2 é a qualificação, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Exemplo, a parte está em local incerto e não sabido. Eu vou e faço um pedido, então, ao magistrado para que oficie os órgãos, então, para que busque esse indivíduo. Joia? Então, esta é uma oportunidade. Só que olha que esse pedido não pode ser excessivamente oneroso. Olha o que diz, vamos pular, e olha o que diz o parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2, se a obtenção de tais informações torna impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Olha só, então, exemplo, o réu está nos Estados Unidos. Você pede, então, uma carta rogatória para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Pode ter certeza que este pedido vai ser indeferido, mas, ao mesmo tempo, a sua petição não será indeferida, uma vez que isto violaria o acesso à justiça. Joia? Voltando, então, agora no parágrafo 2. Então, a falta de informações, se for possível, ela não será indeferida a petição, se for possível a citação do réu. Foi o que eu disse. Se eu informar, então, que eu estou ingressando com uma ação contra o João, da padaria Pão Quentinho, da Avenida das Itaúbas, e o oficial de justiça conseguir localizar, então, ele, isso basta como qualificação. Olha que bacana. Deixa eu aceitar o povo. Democraticamente colocar no mudo. Beleza. Joia? Então, a petição ela pode ser indeferida? Sim. Quem tiver curiosidade, depois dá uma olhadinha no artigo 330, que são os chamados casos de indeferimento da petição inicial, e ainda no 332, que é a chamada improcedência liminar do pedido. Joia? Então, são as duas formas que tem de pisar na sua ação antes mesmo que ela prossiga. Queimou a largada. Joia? E olha só que bacana. O 320, então, ele traz que é obrigatória a instrução da petição inicial com documentos indispensáveis. Vou te dar alguns exemplos de documentos indispensáveis. Procuração adjudícia ou adjudícia, tanto faz. A declaração de hipossuficiência, caso a parte esteja pedindo justiça gratuita. Os documentos pessoais do autor, assim como os documentos que se encontram em posse do autor. Joia? Então, eu não tenho como propor uma ação sem que eu tenha os documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência e procuração. Esses são os mínimos, beleza? E olha o que diz o 321. O 321, ele é apelidado carinhosamente de artigo do estagiário. Por quê? Porque o juiz, ao verificar se a petição inicial não preenche os requisitos do 319 e 320, ele vai falar com a parte para oportunizar a parte a emendar a inicial. Ou seja, não é caso de indeferimento da petição inicial do 330, não é caso da improcedência liminar do pedido do 332. Faltou alguma coisa na sua peça, faltou documento, ou então faltou valor da causa, ou seja, o juiz vai lhe oportunizar, consertar. Geralmente é erro do estagiário, por isso que nós chamamos que é o artigo do estagiário. Joia? E aí o que acontece? Apenas e tão somente se a parte não consertar esse vício sanável, que o juiz, então, vai indeferir a petição inicial. Joia? Então, e se você... Eu não estou com o CPC, deixa eu achar o CPC aqui rapidinho. Ó. No artigo 316 do CPC... Deixa eu abrir. Cadê? No artigo 316, diz lá no CPC que sempre que possível, o juiz vai oportunizar, então, a parte a consertar os vícios sanáveis antes
de indeferir a petição, ou seja, antes de extinguir o processo. Não vai abrir, gente, eu já abri a câmera. Mas depois, salvo engano, é 316, quer ver? Olha que bacana. Vamos lá. Isso é o que nós chamamos de princípio da prevalência das decisões de mérito, joia? Ou seja, o juiz deve buscar decidir os processos no mérito. Senão, se ele indefere uma petição, aqui, ó, 316, a extinção do processo dar-se-á por sentença. Olha o 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, ou seja, sem decidir o direito, ou seja, sem dizer se você tem ou não tem direito àquilo que você buscou, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Por quê? Porque se o juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, a parte poderá propor novamente essa demanda, dentro do prazo prescricional da demanda, ou ainda até 3 vezes, para não... ele tem oportunidade de propor por mais 3 vezes. Aí, na 4ª vez, aí sim o juiz vai poder indeferir. Então, isso daqui, se o juiz não oportunizasse a parte, geraria um maior número de processos, porque a parte ia ingressar de novo. Então, em respeito à prevalência das decisões de mérito e ainda economia processual e razoável duração do processo, sempre que possível, o juiz, então, vai oportunizar a parte para que corrija vício. Observe uma coisa, esse vício tem que ser sanável, beleza? Prescrição é insanável, preclusão é insanável. É o vício que põe fim ao processo e não tem como corrigir. Joia, moçada? Então, ó, deixa eu fechar nosso quadro branco aqui. Eu vou abrir o áudio de vocês. Fiquem à vontade para perguntar, para opinar, para poder falar sobre a atividade das outras semanas. Lembrando que, gente, ó, para quem não viu, eu abri prazo de todas as nossas atividades passadas, desde a primeira até o dia 8, ou seja, até amanhã. Então, aproveita a oportunidade para quem não fez, fazer essa atividade. Depois eu peço também a Maria que informe o pessoal, né, que é a representante, que informe o pessoal que não fez a atividade, ou que perdeu, ou que não estava conseguindo colocar, para as atividades ficarem documentadas pelo portal para eu poder lançar a nota de vocês. Beleza, moçada? Então, fiquem à vontade. Podem perguntar. Sem dúvidas, moçada. Tá rindo, né? Tá rindo de desespero, eu tô vendo. Cadê o seu Clodomir? O seu Clodomir não vai fazer uma pergunta, Clodomir? Tô esperando a pergunta do senhor. Se quiser mandar pergunta para o chat também, vou deixar o chat aberto aqui, ó. Vai que você está tímido, não precisa ficar tímido não, pode perguntar por lá. Sem dúvidas, moçada? Tranquilo? Então, moçada, ó, eu vou encerrar o vídeo para ele não ficar muito grande, né? Ficar num tamanhozinho legal para vocês. Lembrando, se tiver dúvida, pode me mandar e-mail, pode me mandar... No Karate. Já falo, se eu vou responder só um segundo. Ah, tá. Pode mandar e-mail, pode mandar lá pelo grupo que eu respondo vocês. Joia? Pode falar. Assim, agora quando começar o presencial de novo, será que vai ter uma rápida revisão de tudo isso aí? Desse material? Em sala ou não? Assim? Nós podemos, só pra gente... Podemos sim. Podemos fazer. Isso, né? Maravilha, então é só isso. Uma passada geral, né? Isso, uma passada geral. Não, fazemos sim. Maravilha, é só isso. Só me lembrar, não deixa eu esquecer, não. Tá bom. Beleza.
Beleza? Valeu, então. Sem Mais, perguntas. mais dúvidas, moçada? Não. Então, moçada, ó, boa noite para vocês. Eu vou encerrar para o vídeo não ficar grande, tá? Então, já deixei a outra atividade lá para vocês, está lá no portal. Esse aqui eu coloco para vocês, se Deus quiser, até amanhã tá lá. Beleza? São duas atividades bem curtinhas, bem tranquilas. Beleza, moçada? Então, boa noite. Obrigado a todo mundo novamente estar aí. Um abraço e, Deus quiser, até semana que vem. Joia?